Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que bom estar com você mais uma vez. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar, pedir a presença do Espírito Santo que nos capacita a ensinar e a aprender. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta tarde. Nós queremos, ó Deus, te dar toda a honra, toda a glória, queremos nos esvaziar de todo conhecimento humano, de toda resistência à palavra de Deus, queremos nos humilhar, queremos ser humildes para aprender. Enquanto o Senhor nos ensina, nós te damos liberdade para operar milagres, para mudar o nosso interior, para limpar a nossa vida. Nós valorizamos a Tua Palavra, sabemos que a Tua Palavra e o Teu Espírito geraram todas as coisas, e nós te pedimos, gera, venha ao Teu reino, traz esse reino, Senhor, traz esse conhecimento, essa revelação, Senhor, nas nossas vidas, para que nós possamos vivê-lo experiencialmente, de maneira viva, Senhor, não só por palavras, mas de maneira viva, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos na nossa aula número 11, na aula de número 10, no final dela, nós falamos do teste do rei, né? Fala do início do capítulo de Mateus, capítulo 4, né? No início do capítulo, fala da tentação do rei. O rei foi tentado, né? E nós aprendemos que a tentação nos enche do espírito, a tentação nos gera autoridade. Toda vez que nós somos provados pela fé, Deus está nos capacitando, nos ungindo, delegando maior autoridade, delegando maior capacitação, unção para aquilo que virá. E então, se nós continuarmos falando do capítulo 4, vamos ler comigo, abra sua Bíblia, no capítulo 4 do livro de Mateus, dos versos 12 ao 25. Então, abra sua Bíblia, se você tem um grifa-texto, há um versículo que é o versículo chave desse tema que nós vamos tratar hoje, que é o versículo 23, mas eu quero ler com você e gostaria que você fizesse as suas anotações, o seu grifo. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4 do livro de Mateus, dos versos 12 ao 25. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Agora ouça, o versículo 23 diz assim: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou.
grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Então vamos lá. O ponto central do texto que acabamos de ler, desses versículos, é o verso 23. Mateus é o evangelho do reino, né? E Jesus, nesse texto, estava pregando o evangelho do reino. Então, nesse capítulo, Jesus começa o seu ministério. Se você fosse pregar esta palavra, talvez um bom título seria O Ministério do Rei. Então, a aula passada nós falamos do teste do rei. Olha que interessante, o rei teve que ser provado, né? Nós estamos sendo provados neste dia, né? E importa que sejamos aprovados como foi o nosso rei. Agora, nós vamos ver como era o ministério, o serviço, o que Jesus começou a fazer depois daquele tempo de consagração e de tentação que ele passou, né? Isso fala do ministério. E para termos este ministério, nós precisamos, em primeiro lugar, né, sermos batizados no Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O jejum que Jesus tinha feito esvaziou da sua carne, dos seus desejos, esvaziou das obras da carne. Jesus não pecava, mas ele era um homem como eu e você. Então, quando Jesus jejua, a sua carne enfraquece e o seu espírito fortalece. E é assim que, quando somos chamados a jejuar, se passa conosco, né? Por que nós jejuamos? Jejuamos para esvaziarmos, enfraquecermos a nossa carne e ficarmos mais sensíveis ao reino espiritual. Então, essa era a primeira condição, sermos batizados pelo Espírito. Veja, batismo nas águas é uma coisa, é o sinal da iniciação de uma nova vida, né? É um sinal visível daquilo que aconteceu no invisível, que é o novo nascimento. Agora, o batismo com o Espírito Santo fala de sermos cheios do Espírito, fala de não termos mais dúvida nenhuma de que de fato somos filhos de Deus, que fomos salvos por Ele, né? E se não há dúvida, essa é a evidência, né? Qual é a evidência? É a falta de dúvida, né? Por isso que nós precisamos todos os dias encher as nossas lâmpadas com azeite, né? Orarmos, sermos cheios do Espírito Santo. Então veja, uma é o batismo nas águas. Jesus já tinha sido batizado nas águas, nós também, e você que me ouve, se não é, deve fazê-lo o quanto antes, né? Porque esse é o sinal visível do novo nascimento, né? E sermos cheios do Espírito Santo, batizados. A segunda coisa que nós precisamos fazer para termos um ministério é sermos testados e provados. Veja, não é você que testa você, né? A Bíblia diz, nós estudamos, que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, né? Então, essa é uma boa reflexão, né? Quem nos trouxe a esse tempo de teste e provação? Foi o Espírito Santo de Deus, né? E a grande questão nesse tempo, temos sido aprovados ou nós estamos reclamando, culpando a Deus pelas nossas dificuldades, né? Como assim, né? Nós sabemos que a igreja passa pelo teste se Deus permitir, né? A igreja é amada de Deus, né? A igreja é a grande paixão de Deus, é a noiva de Cristo. E certamente que se somos provados é porque Deus quer nos conhecer. Ora, pastora, mas Deus não nos conhece? Claro, mas Ele quer esse conhecimento permitido, né? Para uma intimidade, para um relacionamento. Claro que Ele conhece tudo, Ele é Deus, mas Ele quer um relacionamento. Então, veja, o teste é para mim e para você. Por que, pastora, que Deus quer isso? Porque Ele quer elevar o nível de autoridade. Nós vivemos num tempo
e sabemos que o mundo jaz no maligno, sabemos que a maldade tem avançado. Nós temos visto isso em todo o tempo, todas as notícias revelam a maior violência, o maior número de mortes, essa pandemia, o descontrole social, econômico, político. Então nós vemos o governo do anticristo se instalando aos poucos no mundo, né? E nós precisamos de autoridade para nos preservar, para preservar nossa família, para preservar a vida da igreja. Então é como se Deus nos colocasse no nosso campo de concentração para sermos treinados, né? E o primeiro lugar que ele nos colocou foi a nossa família, né? Então veja, a autoridade é fruto de duas coisas, de sermos cheios do Espírito Santo e de passar no teste, né? Passar na provação, né? Nossas vidas precisam ser coerentes com a nossa mensagem, né? Então quando nós vamos aconselhar as pessoas e dizer para elas nesse tempo é preciso ter fé, nós primeiramente fomos testados na fé, né? Quando você passa por um momento de angústia, como o pastor Vanderlei pregou no domingo e como temos passado nesses dias, um tempo de angústia, de aflição, você recebe autoridade para consolar aqueles que estão passando, né? É assim que funciona no reino de Deus, né? Então não podemos falar na vida dos outros se o Espírito Santo não pode falar na nossa vida, né? Como que o Espírito Santo fala na nossa vida? Através da sua palavra, através dessa escola, através da pregação do evangelho no púlpito da igreja, pelo líder da sua célula, na sua célula, mas também pela sua família, né? Pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus pais. Ele também fala, né? Então veja, para termos essa autoridade e vencer o inimigo, nós precisamos passar no teste que Deus colocou para nós, né? E esse teste, ele marca a nossa vida, né? É um antes e um depois, né? É um marco, né? Você vai dizer assim, nossa, depois dessa pandemia, muita coisa mudou na minha vida. Certamente nós adquirimos um estilo de vida mais simples, nós estamos valorizando o que de fato tem valor para Deus, né? Nós estamos mais com os laços familiares mais fortalecidos. É isso ou não? Nós estamos valorizando muito mais a igreja, porque nós temos sido restringidos, impedidos de nos reunir. Então, quando nós nos reunirmos, nossa, nós vamos valorizar muito, porque há uma unção quando nos reunimos, né? Então veja, mas muitos cristãos têm falhado, e falhar no teste, na provação, não significa perder a salvação. Você falhou no teste, você falhou na prova de fé, Deus vai permitir que você passe por ele novamente, até que você seja aprovado, assim como numa escola, né? Estamos nos exames finais de semestre, você foi reprovado numa matéria, você vai passar por um período para recuperar o conteúdo que você não absorveu e refazer a prova. É isso não? Então veja, falhar no teste não é perder a salvação, né? Simplesmente é perder a oportunidade de exercer melhor o seu ministério ou de iniciar o seu ministério, né? Veja, e isso é muito profundo, né? Nós pregamos isso, nós ensinamos isso. Jerusalém perdeu o tempo da oportunidade, né? E nós não queremos ser reprovados nos testes, porque nós não queremos perder o tempo da oportunidade que Deus tem dado para nós, amém? Então veja, uma outra coisa que Deus faz é quando nós somos testados, Ele quer ver a nossa resposta. Qual é a sua resposta em meio à provação, né? Se nós olhamos para cima ou se nós ficamos atribuindo a culpa dos problemas às pessoas que estão ao nosso lado. Se nós olhamos de maneira espiritual, né, para cima, para o Senhor, para Jesus que venceu o teste e nos capacita a vencer também, ou se nós olhamos para baixo, olhamos para nós mesmos, nos autodepreciamos, ou se olhamos para trás, para o nosso passado, em como foi bom o tempo que passou. Então veja, se você tem buscado essa unção que capacita você a fazer de maneira eficiente o seu ministério, né? Essa unção vem pela oração, né?
vem pelo jejum, vem pela sua consagração, né? Não há como nós colocarmos um atalho para isso, né? Jesus nos ensinou, o seu ministério começou com 40 dias de jejum e oração. Claro, você não precisa fazer como ele, né? O ministério de Jesus foi único no sentido de toda a obra da cruz e sua consumação, né? Mas nós podemos seguir as suas pegadas, né? Então, se Deus tem falado com você, inicie o seu tempo de consagração, de jejum, o seu estudo mais aferrado da Bíblia, né? A sua busca pelo seu ministério, né? Porque quando você começa a testemunhar e pregar, há uma confirmação da parte de Deus para a sua vida, né? A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem, né? Isso é muito interessante. A consagração faz com que você entenda que não é você quem faz, que o mérito não é seu, mas é o Senhor, né? Então veja, quando você decide obedecer a Ele, nesse tempo de tentação tão difícil, né? Depois de passados esses momentos, há uma testificação grande no Espírito, né? Parece que vem uma alegria, né? Uma plenitude do Espírito, e quando você prega, essa unção flui, né? Essa unção acompanha você, né? Isso é sobrenatural. Então veja, Jesus cumpriu essas condições, né? Se Jesus cumpriu, por que nós não? Há pessoas que dizem, não, pastora, jejum é muita religiosidade. Não, queridos, jejum foi o estilo de vida de Jesus, né? Não, jejum não é religiosidade, né? Ai, para que orar 1 hora por dia? Isso é muito religioso. Sim, algumas pessoas fazem isso achando que isso, né? Ou a prática da oração é que tem poder. Não, não é a prática da oração, mas é a dependência que você demonstra a Deus enquanto está orando. Né? Quando oramos, nós estamos dizendo, Deus, sem ti nós nada podemos fazer, nos ajuda, né? Então, tudo na vida de Jesus, algumas coisas não, né? A maioria são aplicadas a nós, né? Então, quando você lê, quando você estuda, quando você medita, você deve aplicar a sua vida. E o que não é aplicado a mim? Eu não preciso ir à cruz hoje, né? Eu não preciso fazer altos sacrilégios, né? Como muitas religiões fazem, né? Mas a prática do jejum, a prática da oração, a prática da oferta, nós vamos ver no capítulo 6 do livro de Mateus, né? São práticas do reino, né? Não são imposições, não é algo por obrigação, mas são para aqueles que vivem no reino. Então veja, o ministério de Jesus é o nosso ministério também. O que ele fez, nós devemos fazer. Tudo porque nós seguimos o nosso exemplo, né? Então no versículo 23 que nós lemos, né? O que diz lá na sua Bíblia, no versículo 23 do livro de Mateus? Olha lá, nós lemos, né? Diz assim, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças no meio do seu povo. Então a primeira coisa, Jesus foi por toda a Galileia. Esse é o nosso ministério, percorrer as ruas, as casas, sair do templo, abrir nossas casas para trazer as pessoas a elas, né? Nesse tempo, as pessoas dizem, pastora, mas é complicado. Não, veja, né? Se as pessoas se sentem incomodadas com isso, você pode entrar na casa delas de maneira virtual. Você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode fazer uma célula online. É ou não é? Se alguém tem alguma restrição a isso, respeite. Mas a grande questão é que o evangelho precisa ser pregado, né? E, então agora a igreja não está se reunindo, eu não faço nada, eu não preciso. Não, ao contrário, a igreja continua ativa, a igreja continua vitoriosa, a igreja continua operando milagres, estamos fazendo nossos cultos online, logo nós estaremos voltando ao culto presencial, em nome de Jesus, esse próximo domingo. Então você precisa estar atento, a igreja, ao ministério de Jesus. O ministério de Jesus era resgatar os perdidos. Qual é o nosso ministério, querido? É resgatar os perdidos. Alguém pode dizer, não, pastora, meu ministério é ficar na minha casa, cuidar dos meus filhos. Sim,
mas é resgatar os que estão perdidos na sua casa, é resgatar os seus vizinhos, seus familiares, né? Muitas pessoas jamais entrariam num prédio de uma igreja, mas quando você faz uma visita, quando você encontra com eles no supermercado, quando você aborda, quando você fala das boas novas do reino de Deus, essas pessoas são tocadas. A segunda coisa que Jesus fez, ele foi ensinando, né? Ele foi chamado a ensinar, né? Então há dois tipos de ensino, né? Aquele que você ensina na escola, hoje nós estamos na escola bíblica, e aquele que você ensina na família, né? E você sabe que o ensino na família, ele vem pelo exemplo, né? Não basta você dizer, menino, vai orar, menino, vamos para a igreja, você está desviado, ou você acusar o seu marido, ou cobrar, né, as posições espirituais do conhecimento que você já teve, mas o seu exemplo, né? O seu exemplo ensina a vida da sua família. Veja, nem todos têm o dom para ensinar, né? Nem todos vão ser professores de uma escola bíblica, né? Mas todos ensinamos a Bíblia para os nossos filhos, para os nossos amigos, né? Para os nossos discípulos, né? Nós precisamos entender isso, e para ensinar nós precisamos aprender. Essa é a grande questão da vida, né? Muitos querem ensinar sem ter aprendido antes, né? E diz a Bíblia que Jesus ensinava nas sinagogas de maneira pública, né? Do versículo 18 ao 22, você vai ver lá, Jesus chama os discípulos, né? Ele chama o discipulado deles, né? E qual foi o discipulado de Jesus? Chamou algumas pessoas a estarem próximas dele e começou a ensinar com o seu estilo de vida. Esse é o discipulado que nós cremos, esse é o discipulado que nós praticamos na vida da igreja. Nós temos células que nós podemos formar discípulos. A igreja forma discípulos, né? E discipulado é fruto de relacionamento, de convivência, de ensinar, fazendo junto. E como se ensina a orar? Orando, né? Não se ensina a orar. Agora eu vou fazer um vídeo, um tutorial de como orar. Não existe isso. Orar se aprende orando, né? Então, se você quer ensinar alguém a orar, chame essa pessoa com você e comece a orar com ela, né? Esse é o modelo. Jesus ensinou os seus discípulos a orar, porque eles pediram, né? No capítulo 6 de Mateus. Como que ele ensinou? Orando, né? Então, a prática da oração, né? O que Jesus ensinou a eles, ensinou demonstrando, ele demonstrava, né? O que hoje falta na vida da igreja, né? Muitas igrejas se tornaram uma escola, né? Então tem escola para tudo, né? Mas muitas pessoas rejeitaram o curso superior, né? Do Senhor, que é a conduta, né? É ensinar não só por palavras, é ensinar por atitudes, né? Há um ditado que diz que uma atitude vale muito mais do que 1000 palavras. É isso ou não? Então, agora veja, interessante que o que muda muito quando nós passamos a ensinar é a família, pelo exemplo, né? Ensinar pelo exemplo, né? Por isso, a igreja não é uma escola, é uma família, né? Porque se eu colocar muitas pessoas na igreja para pregar, elas saberão. Mas muitas vezes a gente ensina e acaba escorregando em coisas muito básicas. Por isso que nós andamos em família. Então, o padrão de ensino não é uma escola, né? Mas é o ensino que recebemos na família. Então, hoje você está aprendendo aqui, né? Mas aí você vai para a sua célula, daí você vai para a sua casa. E toda vez que você repassa o ensino, toda vez que você ensina aquilo que aprendeu, isso fica gravado em você. Por isso, um dos ensinos da liderança é, agora que você ouviu, vai e ensina outras pessoas aquilo que você aprendeu. E isso fixa a mensagem, né? E essa o grande segredo da igreja celular, né? Você aprendeu comigo, agora vai, reúne os seus amigos, ou a sua família, ou a sua célula, e ensina para eles aquilo que você aprendeu, né? Essa é a maneira de Deus, alguém fazendo com você. Veja, Josué na Bíblia, Moisés, você vai perceber que Moisés na Bíblia, lá em Êxodo, Moisés, ele teve uma liderança brilhante, foi brilhante a liderança de Moisés.
E diz a Bíblia que Josué andou com Moisés, seguiu os passos de Moisés, né? Quando Moisés entrava na tenda para orar, Josué ficava à porta observando. Eu imagino Josué horas e horas, porque Moisés era um homem de oração, orava muito, tinha comunhão com Deus, né? E quando Moisés morre, quem assume a liderança? Josué. Então, de Moisés a Josué houve um legado, houve uma transferência de unção. Josué foi um guerreiro, conquistou muitas nações, mas de Josué em diante você não vê um líder preparado. E aí você vê o livro de Juízes, né? Muitos juízes e muita confusão. Cada um fazia aquilo que queria, né? E a nação então virou um caos, né? Assim também é conosco, né? Nós precisamos sempre formar, ensinar. Discípulos são filhos, né? Você deve fazer dos seus filhos também discípulos, pelo ensino do exemplo. E a terceira coisa que Jesus fez é que ele pregou as boas novas do reino, ele pregou o evangelho do reino. O evangelho do reino é um evangelho da submissão ao reino. A mensagem de Jesus não era uma exigência de santidade. Ele não estava ali falando, olha, pare de fumar, pare de prostituir, para de falar palavrão, menino, deixa esses maus modos. Não, a mensagem de Jesus era arrependei-vos, ou seja, coloque-se debaixo do governo de Deus, mude a sua maneira de pensar, não se estribe, né? Não se escravize, não se coloque sob jugo dos seus próprios pensamentos. Seus próprios pensamentos podem enganar você. A sua mente mente para você, como diz Augusto Cury, né? Ele estava dizendo, não, abra mão desse padrão de pensamento que não se submete à palavra de Deus, ao governo de Deus, né? Veja, reino é um lugar onde governa o rei. É um espaço físico, geográfico, né? Que tem um governante, um soberano, alguém que manda. No reino de Deus, Deus quer governar você. Essa era a mensagem daqueles dias que é tão atual para nós. Você pode ter uma vida correta, santa e repreensível, mas se o Senhor não governa a sua vida, as suas emoções, as suas decisões, o seu dinheiro, né? A sua santidade não vai servir nada para Deus, né? Não é mesmo? Então é claro que quem anda debaixo do reino de Deus vai andar em santidade, é claro, mas o principal da pregação do evangelho do reino é quem governa a sua vida, né? Quem governa a sua vida, o principal é quem reina, é Deus quem manda mesmo. E isso não é por imposição, isso é fruto da própria escolha, né? Só pode pregar quem já aceitou ser governado por Deus, né? Quem manda na sua vida, quem conduz você aos seus pés, né? Você sabe que esses dias pessoas têm governado a nossa vida, né? O nosso ir, o nosso vir, como a gente pode entrar, como a gente pode sair, isso é um governo, né? Mas a grande questão é, você permite que alguém diga para você, vá sim, vá a essa rua, não vá, gaste, não gaste. Você permite que Deus governe a sua vida? O Espírito Santo tem liberdade para falar com você, né? E você obedece, né, aquilo que ele fala. Então esse é o evangelho que Jesus estava pregando. Se nos calamos, somos alguém que não tem ministério, né? Que não estamos andando nas pegadas de Jesus. E a quarta coisa que Jesus fez, logo que ele iniciou o seu ministério, foi curar todas as enfermidades e doenças. Olha, meu querido, eu tenho uma palavra para você, né? Ainda existe um Deus que cura todas as doenças e enfermidades, né? Eu vejo hoje muitas pessoas em pânico, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de sair, medo de respirar, medo de falar. Queridos, nós somos os pregadores do evangelho do reino nesse tempo. Essa mensagem continua latente, ela continua sendo anunciada. Não se preocupe, se você está com qualquer sintoma de qualquer enfermidade, ainda o sangue de Jesus é eficiente para curar todas as suas doenças e enfermidades. Você pode anunciar isso, né? Deus respalda a sua palavra, curas e milagres
fazem parte do reino de Deus e fazemos isso pelo poder de Deus, né? Claro, as pessoas não deveriam vir a Deus só pelos sinais, né? Entretanto, Deus quer ser glorificado nos milagres, né? Os milagres não são para glorificar o homem, né? Não é o pastor quem cura, não é o líder do célula, não é o pai, ou esse ou aquele, o missionário. Não, quem cura é Deus. Há um Deus que cura, o seu Deus cura, né? O diabo também cura, apesar de não curar de graça, né? Ele sempre pede alguma coisa em troca, né? Mas nunca separa o evangelho dos milagres, né? Nosso evangelho tem milagres, nossa igreja tem milagres, a célula que você participa tem milagres, a sua família vive os milagres, né? E nós buscamos sim os milagres, né? Você crê em milagres? Lógico, sim, a sua vida, a minha vida é um milagre. Então, nas ruas, há perigos de todo tipo, né? De todo tipo, somos livres da morte todo o tempo. Mas os milagres que estamos falando são as curas das enfermidades, doenças, dos paralíticos, cegos, surdos, mudos. Será que estão tentando ou estão conseguindo nos convencer que Deus não faz mais milagres? Será? Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e para Ele não há limites. Ele pode todas as coisas, nada é impossível para o seu e o meu Deus. Então pregue que há um Deus onipotente, que há um Deus onipresente, que há um Deus que é o Deus do impossível, que não há limites de tempo, de espaço. Deus pode todas as coisas. E o nosso evangelho é percorrer as ruas, as casas, os locais, ensinar em segundo lugar, né, como Jesus. Terceiro lugar, pregar o evangelho do reino, da submissão ao governo de Deus e orar por cura para todos os doentes e enfermos, para Ele poder curar através de nós. Muitos não acreditam em nós, né? Não acreditam que Jesus pode curar através de nós, mas independente do instrumento, de quem vai ser usado, nós vamos declarar que o nosso Jesus pode e quer curar. E nós, como igreja, fomos chamados para revelar a Jesus e continuar o seu ministério. Que o Senhor possa fazer de nós, hoje, a extensão desse ministério. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você tem o mesmo ministério do Senhor Jesus. Lembre-se disso. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai, graças te damos, porque em nós mesmos não há condição nenhuma de recebermos tão grande, de recebermos um privilégio tão grande como o de continuar o ministério de Jesus. Não há. Mas nós recebemos esta palavra, nos submetemos a ela e buscamos esta unção para revelar Cristo através das nossas vidas. Em primeiro lugar, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, a nossa célula, ó Deus, e aqueles que não têm célula, aqueles que têm conseguido influenciar nesses dias, ó Deus, a todo tempo, em todo tempo, que essa palavra flua com liberdade, que nós nos submetamos a este governo, Senhor, para que o evangelho do reino alcance o maior número de pessoas possíveis. Nós oramos agradecidos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo, essa aula. As aulas têm ficado disponíveis no nosso canal. Compartilhe, reveja, faça suas anotações, seja um aluno aplicado, né? Eu sei que Deus vai nos dar e tem nos dado um ministério glorioso, um ministério internacional sem fronteiras. Deus abençoe você, bom descanso, até a próxima aula. Tchau!